Mais uma aula de ciências começando e hoje iremos estudar reprodução sexuada e reprodução assexuada em plantas. Órgãos de uma planta. Temos aqui dois grupos de órgãos que fazem parte do corpo de uma planta. Temos os órgãos vegetativos, que são aqueles que mantêm a planta viva. Como exemplos, podemos citar as raízes, que absorvem água e sais minerais, substâncias indispensáveis para a sobrevivência da planta. Temos o caule, que conduz essa água e sais minerais para todas as partes da planta. E temos a folha que realiza a fotossíntese, ou seja, a produção de alimento pela planta. Arrancando a raiz, a planta não sobreviveria. Retirando o caule e as folhas, também a planta não viveria. Mas arrancando o fruto, a planta não morre. Arrancando a flor ou não tendo a flor, a planta não vai morrer. Então, por isso que esses órgãos aqui são os órgãos vegetativos, pois eles garantem a sobrevivência da planta. E temos os órgãos reprodutivos. São aqueles órgãos responsáveis pela reprodução da planta, ou seja, pela geração de novos descendentes, como é o caso aqui da flor. A reprodução sexuada em plantas. A reprodução sexuada, como já sabemos, requer a participação do gameta masculino e do gameta feminino. Algumas plantas irão produzir apenas gameta masculino, outras plantas irão produzir gametas femininos. E tem plantas, existem plantas que produzirão os dois tipos de gametas. Esses gametas irão se unir em um processo chamado de fertilização ou fecundação. Lembrando que gameta masculino e gameta feminino vão possuir metade do material genético do indivíduo que os produziu. Então, são células haploides, célula com a metade do material genético dos pais, ou da célula-mãe. Da fertilização ou fecundação, se originará o zigoto, contendo material genético vindo das células que deram origem a ele. No caso, o gameta masculino e o gameta feminino. Do zigoto formado, ocorrerá o seguinte: ele irá se desenvolver, obviamente, formando o embrião. Algumas plantas, ou seja, dependendo da espécie de planta, pode ou não estar em uma semente. Então, alguns embriões terão a proteção de uma semente. E existem plantas com sementes, contendo um embrião, obviamente, que dependendo da espécie, pode ou não estar em um fruto. Enquanto a semente protege o embrião, o fruto irá proteger a semente. Isso em algumas espécies. Vai depender da espécie. A reprodução assexuada não requer, ou seja, não exige a produção de gametas. É aquele tipo de reprodução que não existe a participação dos gametas. Esse tipo de reprodução vai gerar indivíduos clones, ou seja, indivíduos que são a cópia dos seus pais. Isso não proporciona uma variabilidade genética entre as espécies. Divisão de touceira é um tipo de reprodução assexuada. Como você pode observar aqui na imagem, essa pessoa está dividindo este aglomerado aqui, da planta, essa planta aqui, em várias partes. É claro que essas partes precisam ter raízes e cada parte dessa plantação
tá certo? Vai originar novas plantas, vão dar origem a novas plantas. Então, é só dividir a touceira da planta e replantar aquelas partes que você dividiu. O tipo estaquia, a reprodução assexuada estaquia, é quando se planta uma estaca, ou seja, um pedaço cortado da planta. Agora, esse pedaço cortado precisa ter a gema, ou seja, o local onde vai brotar os galhos, tá certo? Dá origem ali os galhos da planta. Então veja só aqui, ó. Uma mesma planta foi partida em vários pedaços e esses pedaços foram plantados e agora estão nascendo, ok? Então isso aqui é o tipo de reprodução assexuada chamado de estaquia. Outro tipo de reprodução interessante é a enxertia, que consiste em implantar um pedaço de caule da planta sobre outro, dotado de raízes que lhe servirá de suporte. O pedaço de planta que será implantado é chamado de enxerto ou cavaleiro, e o pedaço da planta que servirá de suporte será chamado de porta-enxerto ou cavalo. Da união do enxerto com o porta-enxerto, irá originar aqui, ó, através da união, né, da fusão dos dois, irá originar aqui uma nova planta. Esse processo de reprodução é realizado com plantas para que se acelere a produção de frutos, por exemplo, para que tenha a produção de frutos pela planta de forma mais rápida. Então não vai precisar, por exemplo, semear semente, não vai precisar esperar que ela cresça e se reproduza. Ok? Então seria um período mais longo. E através da enxertia, esse processo é adiantado, é acelerado, né? Porque esse galinho aqui da planta, esse enxerto aqui, já vem de uma planta que foi desenvolvida, que já está perto do processo de reprodução. Então, quando ela for enxertada aqui, então essa produção de frutos ou de flores será bem mais rápida. Olha aqui, ó, os dois pedaços fundidos, ou seja, unidos, ok? Então a planta já começa, né, a absorver a água e sais minerais e vai passar para o enxerto. O enxerto já tem folhas, né, já pode fazer fotossíntese, então vai aproveitar essas substâncias produzidas ou absorvidas pelas raízes. Seiva orgânica e seiva mineral. Qual a diferença de uma e outra? Gente, a seiva mineral são aquelas substâncias formadas pela água e sais minerais. Essa mistura de substâncias. Observe que o sentido dessa seiva mineral é para cima. Então, as raízes absorvem essa água e sais minerais e, através do xilema, que são os vasos né, que vão conduzir a seiva mineral, transporta no interior do caule para todas as partes da planta. Então, veja aqui as setas mostrando o sentido, né, o local para onde está indo a seiva mineral, que no caso aqui é a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes. Já a seiva orgânica é formada pelas substâncias que a planta mesmo produziu. É chamada de seiva orgânica e essas substâncias são espalhadas ou distribuídas para todas as partes da planta. No geral, essa produção de açúcar e água acontece nas folhas, e das folhas passa a ser distribuído para todas as outras partes da planta. Notem que o sentido da seiva orgânica tanto é para cima quanto é para baixo. Por quê? Porque não a folha está aqui, ó, na metade do caule da planta, e a seiva orgânica pode descer
para as raízes, que as raízes vão precisar, ou pode subir para as partes mais altas da planta. Então, observe que enquanto a seiva mineral tem apenas um sentido, ou seja, é de baixo para cima, aqui tanto pode ser de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Ok? Então, que todas as partes das plantas produzem ali a seiva orgânica. Ela é transportada por meio de vasos chamados de floema. Xilema, seiva mineral, transporta seiva mineral. Seiva orgânica é produzido pelo floema. Aqui você tem a imagem do xilema e a imagem do floema. Como você já deve ter observado, na natureza existem diversos tipos de plantas. Plantas que apresentam características diferentes. Os botânicos, que são os cientistas especializados em plantas, utilizam critérios de classificação, ou seja, de agrupamento das plantas conforme algumas características que elas apresentam. A primeira característica aqui que a gente vai apresentar é o sistema vascular. O sistema vascular de uma planta é formado por os vasos condutores de seiva, como é o caso do xilema e do floema, que são os vasos condutores de seiva, tanto seiva mineral quanto seiva orgânica, como a gente viu na imagem anterior. Então, existem plantas que possuem sistema vascular, ou seja, vasos condutores, e existem plantas que não possuem sistema vascular. As que não possuem vasos condutores, a gente chama de avasculares. Esse A aqui significa não vascularizados. Como exemplo desse grupo, temos as briófitas, o grupo das briófitas. O único grupo formado por plantas avasculares. Inclui, ou seja, como exemplo de seres que fazem parte do grupo das briófitas, temos uma planta chamada musgos, o musgo, as hepáticas e os antóceros. São plantas de pequena estatura e bastante simples. Elas não atingem uma altura. Por quê? Porque não vão possuir esses vasos para conduzir a água e os sais minerais lá para o alto dela. Ela não sobreviveria. Então, elas não se desenvolvem em árvores, por exemplo, em tamanho maior do que elas são, por conta da dificuldade que elas teriam de conduzir sua seiva mineral e sua seiva orgânica, ok? Já as plantas vasculares ou vascularizadas, ou que possuem vasos condutores, no caso xilema e floema, algumas não se reproduzem por sementes. Outras reproduzem-se por sementes. As que não se reproduzem por sementes são as pteridófitas. É um grupo mais desenvolvido que o grupo das briófitas. Por quê? Porque elas já possuem vasos condutores de seiva. As pteridófitas são representadas pelas as avencas e samambaias, por exemplo. São plantas que já possuem vasos ou vasculares, né? São plantas vasculares que já possuem os vasos condutores. Além das pteridófitas, existem mais dois outros grupos de plantas vasculares. E elas podem produzir sementes, ok? Enquanto as pteridófitas não produzem sementes. Plantas que formam sementes. Existem plantas vasculares produtoras de sementes. São elas as gimnospermas e as angiospermas. Das plantas que formam sementes, algumas não formam flores e nem frutos. Ou seja, as sementes ficam nuas, desprotegidas. E isso é o significado da palavra gimnospermas.
Gimno ou gimnos significa nu. Espermas significa semente. Semente. Então, o significado da palavra gimnosperma é semente nua. Então, significa dizer que essas sementes ficam desprotegidas ou desprovidas de flores e frutos. As vasculares, que produzem flores e frutos, né, chamadas de angiospermas, a semente ela fica protegida dentro do fruto. A palavra ângio significa bolsa em grego e esperma, semente. Então, angiosperma significa semente dentro de uma bolsa. Essa bolsa aqui se refere ao fruto, porque as sementes ficam dentro dos frutos. As flores são estruturas que podem atrair, né, os polinizadores pelo cheiro ou pelas cores, por exemplo. Aqui temos um resumo dos 4 grupos de plantas que estudamos. Vejam os critérios utilizados para fazer essa classificação. Usou-se como critério o sistema vascular, se ela tem ou não o sistema vascular. Se ela produz semente ou não, é outro critério utilizado ou escolhido para classificar. E se elas têm flores e frutos. Então, essas são as características ou critérios utilizados para se formar esses grupos de plantas aqui. Vimos o grupo das briófitas, que são plantas sem vasos ou sem sistema vascular. Elas são chamadas de avasculares. Sem sementes, sem flores e sem frutos. Temos as pteridófitas, com sistema vascular, mas sem semente, sem flores e sem frutos. Representado aqui pelas samambaias e pelas avencas. Aqui temos as hepáticas e musgos como exemplo de briófitas. Gimnospermas, né, que são as sementes desprotegidas ou nuas, possuem sistema vascular, possuem sementes, mas não possuem flores e frutos. Representada aqui pelas araucárias e pela cica. E também temos outros exemplos que não aparecem aqui, tanto para esse grupo quanto para os outros. Temos as angiospermas. As angiospermas são plantas que possuem sistema vascular, então são vasculares, possuem sementes e, além da semente, ela vai possuir flor e fruto. Então, como exemplo aqui temos os tomateiros e as mangueiras. Tomateiros, produtores de tomates, e mangueiras, produtoras de mangas. Ok?